Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao RK Polônia. Estamos aqui ao vivo diretamente da Polônia para todos vocês aí que estão nos assistindo no Brasil. Hoje temos um convidado especial, né? Ele fala português. É um brasileiro que nasceu no país errado. Dizer assim. É isso mesmo, a paz Senhor, Rainer. A paz Senhor. Boa Pode ser, meu tarde para querido. todo mundo. Como é que você tá? Boa Tudo tarde. bem? Sim, estou. Estou, muito obrigado. Meu nome é Martin, para essas que não me conhecem ainda, como Rainer disse, eu sou um polonês com coração brasileiro, é que eu nasci num país errado. Realmente. E eu acho que para qualquer pessoa que assistir isso é chocante, né, cara? Ver um polonês falando português é incrível, realmente incrível. Não dá pra. A sua língua é linda, muito charmosa. E eu não acho também difícil para aprender, não. Você aprendeu o português com quanto tempo, mais ou menos, assim, que demorou pra você aprender? É, 1 ano e meio, estudando pelo menos 1 hora por dia. Um Então, ano e meio. dedicação, preferência, um pouco de paciência e deu certo. Olha, um ano e meio, um ano e pouco por dia. Nossa, cara, é muito tempo, um ano e meio. Mas eu tô aqui há 6 e eu não falo igual você. Não, o seu polonês é perfeito. Pela primeira vez, quando eu vi falando em polonês, eu pensei, nossa, ele perfeitamente. Alguém poderia pensar que o polonês que passou um tempinho no exterior, seu sotaque não é o mesmo como o dos poloneses, falar polonês, muito, muito bom. Obrigado. Ai, ai. De nada. Tem gente assistindo a gente lá de Minas Gerais, cara. Lá no povoado Tombadouro, meu amigo Lucas Marques, que era meu vizinho. Lá na época ele era criança, tinha 2 aninhos de idade, a gente ia nadar na lagoa, levava o irmão dele, era muito divertido. Ele tá dando um alô aqui pra gente. E aí, Lucas, tudo bem? Bom dia. E como é que começa essa história de um polonês de Dolno Śląsk que hoje fala fluentemente português? Como é que isso acontece, cara? Tipo, Toda a história começa durante o final da Copa do gol na França, ah, que eu me lembro que eu era um menino, não sei, acho que eu tinha 8 anos, era 1998, sei. sim. Então me lembro que estávamos assistindo o final com meu primo e ele me disse, eu acho que a França vai vencer. E eu perguntei, e qual é o nome do time? Ah, o outro time é o Brasil, mas vai perder. E se o Brasil vai vencer, eu tenho certeza que vai vencer, porque eu não gostava do meu primo. E eu lembrei das cores, das camisas, do short, eu lembrei também da bandeira e daquela noite eu comecei a gostar do Brasil e também sempre estava apoiando o Brasil. Cada vez quando eu estava vendo bandeira brasileira, alguém dizendo que vem do Brasil, eu estava muito animado que o time é a minha seleção, eu estava muito, muito feliz. Mas assim, isso era quando eu era criança. Quando eu era adolescente, na minha cidade pequena de 1.000 moradores, meu amigo disse que ele vai para um grupo de capoeira. E eu não sabia o que era. E ele me convidou para passar 1 hora com eles. E é bastante. E eu disse assim, é um esporte muito legal, sei que vem do Brasil agora, mas eu não entendo o que vocês ficam cantando. Eu não entendo os nomes dos chutos. E ele disse, então você tem que aprender português do Brasil. Então tem português do Brasil, fica diferente do que Portugal. É difícil sim, mas seria muito difícil. E eu pensei, que nada. E Então, quantos anos você tinha nessa época? eu tinha 15 e 16. 15, 16, ok. 15 e 16 quando eu entendi que ia aprender a língua. Mas agora, o que acontece? Quando eu estava lá na faculdade, eu conheci menina do Brasil e isso era a minha motivação mais forte para aprender a língua, porque eu quis impressionar os pais dela, quis se comunicar com ela melhor, porque eu também falava inglês, mas eu quis entrar outro nível, mostrar que isso é importante para mim, aprender a língua do país dela. Então, eu comecei a buscar informação sobre o idioma. E quantos anos Mas era isso? Quantos anos você tinha nessa época? foi 2011. 2011. Então tem Então, 8 anos só.
Sim, então eu tinha 21 anos naquela época. Ok. Então, eu comecei a buscar sobre a língua e eu achei que eu tenho um grande problema, porque eu não tenho cursos para estudar a língua. Porque no meu não tem livros para aprender português do Brasil mesmo, só tem sobre português de Portugal e também não achei esses muito legais. E porque eu busquei que eu sou diferente, gramática é diferente, algumas palavras são diferentes, eu não quis contaminar a minha língua com coisa de Portugal. Eu quis aprender mesmo no Brasil. Porque eu não quis dizer bom dia, Marica. Meus amigos portugueses vão ficar doidos agora. Você fala, Então, não se contamine com o português de Portugal, por favor. então eu quis aprender direitinho. Entendo. Então, eu precisava importar livros do Brasil. Um livro era uma coisa interessante, porque o livro foi escrito em inglês. Então, para aprender português do Brasil, eu precisava primeiro traduzir do inglês para polonês e depois aprender português do Brasil. Então, o livro era Brazilian Portuguese for Beginners. Sim. E o livro era muito, muito bom. Era um livro branco, assim. E você já falava inglês? Sim. Na época eu já falava isso, porque desde eu tinha 10 anos da vida, eu comecei a aprender inglês e eu aprendi bem rapidinho. Então, isso ajudou demais para aprender português, porque eu não tinha recursos no meu próprio para aprender a sua língua. Meu Deus. Com esse primeiro livro, eu também comprei um dicionário de português do Brasil para inglês americano e de inglês americano para português do Brasil. E cada vez quando eu estava achando uma nova que eu não entendia, eu estava abrindo o dicionário para buscar o que isso significa e depois traduzir para a minha língua. Então era um pouco complicado, mas assim, todo dia menos uma hora e consegui. Era muito emocionante, eu estava preocupado que todo dia eu estava com coisa nova. Sei. Que primeiro português eu ficava assim, o que é isso? Igual eu ouvindo polonês. Não parece com nada, mas porque eu tinha motivação forte e porque também eu acho que tenho essa facilidade para aprender as línguas, por isso eu acho que não foi tão ruim. Eu considero a sua gramática fácil. Que bom, que bom. Eu acho difícil confiar num, como diz, até eu falo uma brincadeira que é difícil confiar num país que o nome é falado com Z e se escreve com S, né? Igual Brasil. É difícil, cara. Nossa língua, às vezes, tem hora que ela é bem confusa. Por exemplo, casa deveria ser com Z, né? Se fosse em polonês, seria com Z. Mas, Sim. não, é com S, casa. Então tem algumas coisas difíceis para quem é de fora. E a sua letra R seria escrita na nossa língua H. É verdade, é verdade. Por exemplo, o seu nome seria escrito com H na frente. É verdade, igual Hanna, né? Hanna. Sim, então, se eu seria polonês que não me pronuncia em português, seria Rainer. Eu falo assim meu nome aqui. Eu já tenho tantas versões do meu nome, eu já tô atendendo por qualquer ruído que faz perto de mim. Faz um barulho, eu já viro. Porque eu era Heine no Brasil. Quando a minha mãe me chamava de Rainer, eu sabia que a coisa ia esquentar, que eu tinha feito algo errado, né? Se o último R do meu nome fosse pronunciado, o bicho pegava. E aí, depois na Inglaterra começaram a me chamar de Rainer, né? Rainer. Aí eu comecei a trabalhar no restaurante francês, me chamavam de Rainier. E aí quando eu cheguei aqui, meu nome virou Rainer. Então, qualquer barulho de Ra, eu tô virando e já respondendo já. Sim, no Brasil, o meu nome a pessoa nunca pronuncia corretamente. Porque a pessoa no Brasil tem esse costume de dizer oi, Márcio. Eu não sou Márcio, não. Eu sou Martin. Então no Brasil seria Martinho, né? Ou Martim. Sim, assim, brasileiros vão dizer que eu sou Márcio ou que eu sou Marcinho. Mas tudo bem. É verdade. Pode tranquilo que eu não me incomodo, eu não fico bravo. Tá tudo bem. E alguém conseguia ler o seu sobrenome no Brasil? É fácil, Prato? Prático. Não, mas eles falavam certo no Brasil? Não, que nada. Como é que eles falavam o sobrenome no Brasil?
Sim, sim, sim. Enquanto eu estava falando, eles achavam que eu era um brasileiro do Sul. Que eles perguntaram a primeira vez quando eu fui para o Brasil, nossa, você é português, mas você parece diferente, você vem do Sul, Santa Catarina, Paraná, coisas assim. Eu estava, não, eu sou gringo. E também quando eles estavam perguntando e qual é o seu nome, eu estava dizendo Martin. E eles estavam dizendo, não parece brasileiro não. Eu coloquei na tela aqui pro pessoal que tá assistindo ver o seu nome. Lógico, para você não tá visível, mas para eles tá. E eles vão ver como é que é o seu sobrenome. É Martin Pratik. É isso, parabéns. Não é fácil não, hein? Não, é fácil mesmo. E aí, como é que começa essa história? Você chegou a morar no Brasil? Assim, então, como eu já disse, me apaixonei com uma brasileira de Salvador da Bahia. Eu estava aprendendo a língua e ela chegou no julho de 2012. E porque eu era jovem, porque eu estava de muita pressa, não sei porquê, eu me casei bem logo com ela e morávamos na Polônia juntos, em Wrocław, porque eu ainda estava terminando a minha faculdade. E depois de um tempinho, nós se mudamos para a Inglaterra, passamos alguns meses, e porque ela mudou totalmente da Inglaterra, voltar para Salvador da Bahia. Lá, eu cheguei... Isso tudo em 2012? Isso tudo Oi? você fez em 2012? Eu cheguei no Brasil no 2013, acho que era novembro ou outubro. Então, no mesmo ano que você foi pro Brasil, foi o mesmo ano que eu vim pra Polônia. Eu vim pra Polônia no 2013 também. Coisa. Que legal. Em primeiro contato com o Brasil era quando eu passei 3 meses em Salvador da Bahia. Sei. É um mundo muito diferente da Polônia, porque o Polônia mas que é o mesmo. A porta do avião tá abrindo, o calor do Brasil fica completamente diferente. O ar que você fica respirando fica diferente, que fica mais fresquinho. Eu entendo. Até pra gente no Brasil, cada estado, né, no Brasil é um pouco diferente um do outro, né? Mas realmente, quando você encontra pessoas de outro estado no Brasil, você sente a diferença. E o baiano é bem tranquilo, bem lento e tal. Eu não sei como é que você não pegou o sotaque baiano, que seria engraçado um polonês falando com sotaque baiano, viu? Mas não só o meu sotaque dali? Não, seria engraçado se você tivesse, mas você não tem. Só você tem que falar, mainha, painho, como você tá? Você é dali, mas... E tá tudo bem, cara. Eu gosto de uma rede, viu? Eu gosto de dormir numa rede. Sim. Então, assim, já disse, é um lugar um pouco diferente que, na Polônia, para quem nunca visitou, nunca morou, é um pouco diferente. Nós temos 4 estações de ano, então o nosso verão fica um pouco parecido com o verão brasileiro do Nordeste, que tem muito calor, dias quentes, dias secos, mas também tem outras estações do ano, enquanto lá sempre estava fazendo muito calor. Então, essa coisa aqui eu reparei bem rápido, que o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas, sempre está fazendo quente, e que tem que sempre colocar repelente na pele para a moça não te morder o tempo todo. Como você conseguiu se adaptar com um clima tão diferente da Polônia? Porque aqui em Wrocław, por mais que seja uma região que até, eu posso dizer assim, não é tão fria, mas não chega ao calor que é o Nordeste do Brasil. Aqui lá é deserto praticamente. Pessoalmente, eu gosto do calor. Então, para mim, era alguma coisa muito prazerosa. Sei que os brasileiros reclamam do calor porque não gostam e falam que gostam do frio quando fica mais morno. Para mim, pessoalmente, é ótimo. Assim, eu precisava um tempo para se adaptar porque eu estava suando o tempo todo, mas é mais ou menos do calor, então era tranquilo. Ok. E quando você morou 3 meses, né, na Bahia, que você disse? Sim. E no geral foi o tempo que você morou no Brasil? Foi 3 meses ou só na Bahia que você morou? 3 meses eu passei em Salvador. Eu saí de Salvador, então eu não sei dizer sobre o resto do lado. E 2 vezes que eu visitei o Brasil depois, uma vez eu fui novamente para Salvador da Bahia e passei lá 2 semanas. E a última vez quando eu visitei o Brasil, em agosto,
eu fui para Recife, depois eu viajei, eu fui para Porto de Galinhas, no Pernambuco, eu fui para interior do Pernambuco, eu fui para interior da Paraíba, Sim. fui para João Pessoa, voltei para Recife. E essa última era a melhor, porque eu vou dizer que eu amo Recife, eu adoro, eu gosto muito do Pernambuco, do interior dali, porque mesmo que é a Nordeste, mas fica muito diferente do que Salvador da Bahia. Já fica um pouquinho diferente, mesmo que é o mesmo região, mas é outra coisa. O que você achava assim de diferente entre os dois, que você lembra? Eu achava as pessoas um pouco mais parecidas com poloneses, que, por exemplo, tomam sério o horário, que não ficam atrasadas. Também eu cheguei na Bahia, algumas eram trabalhadoras. Por exemplo, um primo era muito trabalhador e eu respeitava ele, mas também muitas pessoas sempre falavam: ah, pra que vou trabalhar? Tome tempo, devagar, devagar. Olha, E até os eu, brasileiros reconhecem a Bahia como um estado mais devagar mesmo. assim, eu respeito isso porque todo mundo tem um jeito deles. Mas porque eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de perder tempo, eu gosto de, quando eu estou trabalhando, eu gosto de trabalhar mesmo, sou eficiente. Mas as pessoas gostam de, assim, paradas, bater papo um pouquinho, tomar refri, ficar na sombra e continuar um pouquinho. Tem uma piada, tem uma piada que tinha um baiano na rede, deitado na rede entre dois, né, árvores de coco, e ele tava na sombra, descansando, e aí ele viu uma cobra vindo, né? E aí ele virou e falou assim: Mainha, temos em casa remédio contra a cobra. Aí ela falou assim: não, não tem não, filho. Por quê? Não, porque ela tá vindo aí. Porque em vez dele levantar e sair pra cobra não pegar ele, ele queria saber se existia algum antídoto pra ele não ter que levantar, sabe? Sim, mas como eu já disse, eu respeito que todo mundo tem os costumes deles, eles têm costumes deles, o jeito deles, e eles ficam felizes com isso, então tudo bem, tudo Não, bem. claro, eu acho engraçado você também notar isso, porque no Brasil inteiro, nós, os outros estados, notamos isso dos baianos, né? Agora você, um polonês de fora, sentiu a mesma coisa. É, Agora a pessoa de Pernambuco e Paraíba ficam pessoas um pouco mais sérias e pessoas que gostam de trabalhar. sim. Então, então foi diferente, gente. E a cidade, né, de Recife e de Salvador, você achou muita diferença dentro da cidade, assim? Como ela funciona? Assim, a arquitetura é diferente, porque a arquitetura do Salvador é arquitetura especialmente portuguesa, porque que foi segundo grau depois de Porto Seguro, então lá tem muita arquitetura antiga portuguesa. Em Recife foi uma cidade que era conquistada por holandeses e por alguns anos administrado por holandeses, então cidade antiga fica com arquitetura holandesa, fica como Amsterdã do Brasil. Meu Deus. Então a cidade fica muito, muito diferente, muitos pontes. E eu pessoalmente amei, especialmente à noite. Eu nunca fui em Recife e pouquíssimos brasileiros sabem disso do que você está falando, da colonização holandesa no Brasil. E realmente tem até a história, né, que na época da Inquisição, os judeus que fugiram de Portugal foram para o Brasil e aí a Inquisição atacava eles em estados diferentes. Mas quando os holandeses dominaram essa região, eles conseguiram ter abrigo também nessa região que era Recife, Pernambuco, né? E aí eles moraram aí, foi a primeira sinagoga da América Latina inteira, desde norte a sul foi a primeira. E o pessoal Tá. que fundou a sinagoga em Nova York saiu de Recife. Eles foram de Recife fugindo. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, né? Que os portugueses dominaram de volta o território. Aí eles tiveram que sair e correram para Nova York. Uhum, uhum. Então, aquelas pessoas do Recife gostam de dizer que nós deveríamos fazer parte da Holanda, não deveríamos ficar no Brasil, mas fazer parte da Ah, mas quem não quer fazer parte da Holanda, né? porque temos aquelas saídas, né? Mas Então tem eu acho pessoas lá que tem cara de holandesa, sim? Tem origem holandesa? não, acho que não. Não. Tem características brasileiras mesmo, como no cada outro lugar. Então, tem um pouco de tudo, porque o Brasil parece um mundo que tem um pouco de pessoas pretas, morenas, não sei, da Ásia, então tem tudo. Um pouco pessoas assim, nativas, então tem tudo. Em Recife tem tudo, um pouco de tudo. E na Bahia, você notou mais alguma predominância?
sim, dominância das pessoas pretas e por causa da história, porque todo mundo sabe a história que português ele estava explorando africanos, eles estavam trazendo os africanos, eles estavam forçando os africanos da Yoruba, que hoje fica na Nigéria, Ah, sim, da tribo Yorubá, isso mesmo. eles ir para o Brasil e trabalhar para Portugal. Então, por causa da influência deles, hoje tem brasileiros que parecem assim, porque eles são do Brasil mesmo, também como as pessoas que não vêm do Brasil originalmente, mas eram forçados para sair casa deles para uma terra desconhecida. A gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem origem polonesa. Ele é. Eu esqueci o nome dele agora, mas o sobrenome dele eu não esqueço, porque é o Lewandowski. É a mesma coisa do sobrenome do jogador. É. Mas tem um filme também de um. Tem um ator, tem alguns atores também no Brasil de origem polonesa. E tem um filme, depois eu vou tentar te mandar o link. Eu vou tentar lembrar o nome, eu não lembro agora. Mas a história é muito bonita de um polonês que estava indo pro Brasil, ele chega na imigração, fala um português muito arranhado, e ele entra, e aí aos poucos ele começa a desenvolver. Mas não sei, eu acho que você sabe disso, né? Que Curitiba é o lugar, fica em segundo lugar com o maior número de poloneses depois de Chicago, né? Fora da Polônia. É, é verdade. Agora, desde abrir o meu canal sobre polonesa, eu conheci muitos dentes dos poloneses que moram lá em Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E essas pessoas falam que realmente, se você queria conhecer um lugar que fica muito semelhante com a Polônia, que tem parece que tem um polonês que tem restaurantes, não sei, bandas que cantam em polonês. Então, eu vi que realmente que aquele lugar é muito polonês. Interessante. As pessoas que vêm de Curitiba pra cá me falam que eles acham que aqui é melhor o clima do que em Curitiba. Porque em Curitiba, além de ser frio, as casas não são preparadas para o inverno igual aqui e chove muito. Então, você tem mais dias de sol em Wrocław do que em Curitiba. Sim, realmente. Agora, comida brasileira. Qual é a sua comida favorita? Sim? Pode dormir, então já tô indo, já adormeceu. Tudo bem. Que horas você vai sair daqui? Eu vou sair daqui depois de 6. Se você quer passar mais tempo, tudo bem. Eu tô com a barriga ruim também. Certo. E você não fez documento, né? Oi? Não preparei. Com licença. Tudo bem, sem problema. A gente já volta em instantes. Temos uma pequena interrupção aqui. Mas é muito engraçado ver um polonês que fala português, que morou no nosso país, que é casado com uma brasileira, tem filhos, né? Tem 2 filhos. É muito legal mesmo. Então a gente vai... Vou dar uma pausa aqui. A gente já volta. Deixa ele voltar. Opa, foi rápido. A pauta? Eu senti sim. Foi curto, mas ao mesmo tempo sentimos a sua falta, porque parece que demorou muito mesmo. Mas foi rápido. Sim, nós poloneses somos assim, que quando estamos fazendo alguma coisa, queremos fazer isso rápido, eficiente, que tem que ser corrido. Entendo. E... Com certeza você sabe disso, que poloneses são que quando eles trabalham de verdade. Então, eu acho que por isso que um dos motivos que a Polônia está, 25 ou 26 anos de crescimento econômico aí sem parar, porque os poloneses trabalham duro, eles gostam de trabalhar cedo, 7 horas da manhã tá todo mundo no trabalho, 3h30 tá terminando o trabalho. E não atendeu a porta. Meu Deus. Ele já volta.
Se você quiser, a gente termina. Se você sentir que tiver problema, que for precisar parar mais vezes, a gente pode terminar e faz outro dia mais vezes. Não. Vamos continuar tranquilo. Então tá bom. Eu queria te perguntar, qual que foi a sua comida favorita no Brasil? Mousse de maracujá, eu gosto muito. Ah, Sim, açaí. Açaí é bom demais. Aham. Meu Deus. Carne, Carne de sol, nossa, carne de sol. carne de sol com Nossa, tá me feijão, dando fome, eu não devia ter falado nisso. farofa. Eu não devia ter tocado nesse assunto. Você tá falando em coisa que eu também que eu gosto e tô com saudade. É isso mesmo. O que mais? Paleta mexicana, aquele sorvete que você toma. Ah, tá. Sim, eu gostei muito. Esse eu não conheço, não, eu ouvi falar só. Eu nunca provei. Coxinha, Poxa, coxinha é bom. pastel. Realmente. Você tá falando só os tops mesmo. No Brasil, não teria outros motivos para gostar do Brasil. Por causa da sua comida, já é um motivante para gostar do Brasil. Porque a comida, assim, quando alguém me pergunta, você sente saudade do seu país por causa da comida? Eu sempre estou dizendo, a comida da Polônia é boa, do Brasil é maravilhosa. Realmente, é impressionante. O que eu gosto muito da Polônia é as sopas que tem aqui, que não tem no Brasil. As sopas aqui são maravilhosas, principalmente a minha favorita é a Ogórkowa, né? Teve uma época que eu comia jurek, hoje eu não posso comer mais, caso tem carne de porco, mas teve uma época que eu comia, adorava jurek. E tinha uma outra, era essa Ogórkowa, tinha Rosso Soup. Tinha uma outra sopa agora que eu não lembro o nome, mas era uma delícia também. Que é feita de baba, exatamente. No Natal a gente toma muito barf com pierogi, né? E eu gosto de pierogi assado, eu não gosto dele cozido. Aí eu faço assado e eu como pierogi com barf. Meu, é uma delícia aquele azedinho do barf, né? Nossa, é maravilhoso aquilo. Aquilo ali é bom. Então, você pode falar uma coisa que eu fazia que é estranho? Eu comprava o barf, fazia o barf, e eu comprava salgadinho Cheetos, e comia o Cheetos e tomava barf. Comia o Cheetos tomando barf. Se você gostava, então quem pode dizer que não pode? Não pode é, sim. mas que é estranho viu? Pra mim tá ótimo. Mas na Bahia tinha alguma comida específica de lá que você gostava? Porque eu sei que a cozinha da Bahia é quase um outro planeta em si próprio. Acarajé. Acarajé, acho que eu comi uma vez só. Acarajé é uma comida que realmente é muito gostosa. Há muito tempo para preparar, mas acarajé com caruru fica gostoso. Com caruru, essa eu não conheço. Ah, sim, porque é uma comida bem regional. O que é esse caruru? Esse é um peixe? Assim, acarajé parece um pouquinho como sonho, que é feito com feijão. E caruru, assim, eles colocam um pouco de camarão, colocam um pouco de uma verdurinha que parece um pouco como pimenta, mas não é pimenta. Agora eu não me lembro o nome. Giló? Oi? Giló? Não. É outra. Já passou um tempo, então eu não me lembro, mas se eu gostaria de saber, coloque acarajé e com certeza você vai ver que tem uma coisa verde e aquela verdurinha. E fica gostoso. Então, gente, aconteceu, vocês acabaram de ver um polonês explicando para um brasileiro o que é caruru. É isso mesmo, mas porque já passou um tempinho, eu lembro mais o nome. Em Minas Gerais, eu não tinha muito contato, porque assim, hoje o Brasil, eu creio que seja mais unificado por causa da internet, né? O sotaque da televisão, geralmente era um sotaque neutro, então não era regional, assim, é uma coisa meio neutrona, né? Mas, como a gente vivia no interior de Minas Gerais, a gente só ouvia música sertaneja e o que passava na televisão, e a televisão tinha época que decidia, essa época vai ser só sertanejo, então só tocava sertanejo, vai ser só pagode. Não tem uma divisão. Sendo cristão, eu gosto muito de música evangélica, música de louvor, mas também adoro música sertaneja. Adoro a música mesmo. evangélica no Brasil é outro ramo completamente diferente, não tem nada a ver com a música brasileira em si, né? Nem o sertanejo. Às vezes eles fazem música sertaneja evangélica, mas o evangélico é meio que fosse um ritmo mais que quase próprio, né? Música pentecostal, por exemplo, né? Tem um ritmo próprio quase.
Mas, cara, é muito interessante conversar com você, assim, sabendo que você é polonês, nascido aqui na Baixa Silésia, perto de Breslávia. Meu Deus do céu, ah, loucura. É uma É, loucura. então vocês podem ver que pode ser um gringo ama mais o Brasil do que os próprios brasileiros, porque uma coisa que me marca é ver os brasileiros que falam mal do Brasil. E eu sei, o Brasil está passando muitos problemas, algumas pessoas estão exagerando. É, eu acho que a gente tem essa coisa de não valorizar o que a gente tem, né? Eu acho que esse é um problema. Porque assim, É isso mesmo. tinha que admitir, o brasileiro é a única raça assim que eu conheço que você encontra de cara assim, e você já tem a liberdade de pedir alguma coisa, conversar, pedir ajuda, sabe? Já se conecta muito rápido. Mas eu tenho que admitir que às vezes essa conexão ela parece meio superficial, porque ela é tão fácil que ela não é tão profunda. Igual amigos que eu tenho poloneses ou ingleses que são difíceis de fazer, demora tempo, mas quando você faz, é pro resto da vida. Entendeu? Essa grande diferença eu sinto. Você tem alguma pessoa que está em contato com você ainda no Brasil? Ou algum, sei lá, amigo, alguma pessoa que você conheceu na época lá? Tenho. É, porque eu devo continuar sobre a minha história. O que aconteceu depois? Infelizmente, o campeonato não deu certo. Ah, é. Tinha muitas diferenças e aconteceu que eu pedi o divórcio no final do 2017. Vixe. Não era coisa muito fácil, porque a família sendo católica era muito difícil aceitar a coisa de divórcio. E também, na minha família não aconteceu um divórcio. Nunca. Nunca divórcio. Poxa. As pessoas ficavam até ou ficavam viúvas, casaram novamente, mas nunca divorciaram. Então eu era o primeiro caso na família e a família não por muito tempo, mas porque eu acredito que tudo o que aconteceu não aconteceu por minha culpa e eu estava tentando resgatar o casamento, mas não certo. Então, assim, eu falava todo dia em português e eu tinha muito contato com a família dela, eu estava o tempo todo com a família dela da filha. E hoje eu ainda tenho muitos do Brasil, especialmente lá no região de Nordeste, também agora na região do Sul eu tenho o meu próprio canal no YouTube, no Facebook, mas eu tenho contato todo dia com pessoas do Brasil. Ah, que legal. Legal, isso é muito bom. Fico triste de saber, né, dessa história aí. Uma pena, mas espero que seja para algo melhor para você, para seus filhos, né? Sim, o fato que o casamento não deu certo não significa que eu considero todos brasileiros ruins e que o país não presta. Não, porque, assim, o brasileiro é diferente. E mesma coisa no exterior. Você viveu na Inglaterra, na Polônia, então você sabe que não me generalizar. Que cada pessoa é diferente. Exato, é. Existe às vezes alguns aspectos de uma região que é específica e tal, mas não dá pra generalizar tudo não. Cada pessoa é única mesmo. Isso aí é sem dúvida. Eu fico feliz de saber que você não vai generalizar todos os brasileiros, largar de confiar nas pessoas brasileiras ou cortar contato, mas não deve ser fácil para você, principalmente sendo o primeiro da sua família, né? Mas espero que isso se torne, sei lá, de alguma forma, seja algo bom lá no futuro para você e para seus filhos, para sua vida também. Gosto de vantagens de todas. Eu tenho que pensar sobre coisas positivas. Aprender eu vivi no continente diferente. Eu aprendi muito quando eu morava no Brasil e também eu quero morar lá. Você pensa então em morar no Brasil por um tempo ou fixo? Entendo. Olha só. E você tem alguma região em mente? Seria Recife de novo? Ou... Sim. Se não Pernambuco, seria Paraíba, porque conheci 3 estados e gostei mais de Recife, mas Paraíba também bem legal. Olha, eu te recomendo também dar uma visitada em Belo Horizonte, ali, Minas Gerais, porque eu acho que talvez você goste. Eu não sei como é que é, eu acho que é mais plano a região Nordeste, mas Minas Gerais é parecido com o relevo da região do Guralsk, da região aqui como é que chama? Małopolskie, né? Małopolskie, aquela região de Cracóvia, cheia de montanha. Minas Gerais é bem parecido com aquilo. Só que tem uma coisa. Não tem praia. Aí eu não posso te ajudar. Mas em contrapartida, Minas Gerais tem muita lagoa, muita cachoeira
E tem muita região, por exemplo, depois eu vou te mandar um link, eu não sei se você já viu, existe uma região chamada Capitólio, uma cidade chamada Capitólio, e lá eles fizeram usina hidrelétrica, né, e por ter bloqueado a água, todos aqueles, é como se fosse o Grand Canyon americano, não é idêntico, mas algo daquela forma, mas aí encheu de água aqueles canyons, né? E é lindo demais, cara. Depois eu vou te mandar umas fotos, acho que você vai gostar. O bom é que não é água salgada, né? Água normal. Sim, é bom, é bom. Mas... Eu já falei com algumas pessoas em Minas Gerais e as pessoas me recomendaram realmente que lá tem cachoeiras muito bonitas e que é um lugar muito charmoso. Também me recomendaram Belo Horizonte, que é um lugar muito, muito bom para viver mesmo. E o povo mineiro, eu acho que, não é porque eu sou de Minas Gerais não, mas o povo mineiro, eles são muito hospitaleiros. Eles são muito... carinhosos, hospitaleiros, sabe? Você conversa com eles, você vê que eles, né? Mas eu não considero o sotaque muito mineiro, não, porque pessoas muitas vezes tem um sotaque muito rápido, que fala muito e você não consegue entender o que as pessoas falam. Quando eu morei na Inglaterra, eu tinha o sotaque mineiro ainda, mas como eu não falava português muito, eu não perdi, mas o vocabulário parece que começou a ficar meio enferrujado. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu morei em São Paulo por 2 anos e meio, quase 3 anos. E foi em São Paulo que eu perdi o sotaque mineiro. E aí certo. Eu casei com a paulista, e aí ela fica falando pra mim, eu sou igual papagaio, a pessoa fala, eu repito, né? Mas às vezes acontece aqui em casa da gente ter um problema de comunicação, porque por mais que a gente seja do mesmo país, cada região tem uns palavreados, algumas expressões diferentes, né? Então às vezes eu falo, por exemplo, eu falo, cadê minha correia? Ela, correia? Hoje ela sabe o que é, porque às vezes eu esqueço de trocar na minha cabeça. Mas em São Paulo, o pasek, né, em polonês, que é da calça, né? Cinto. Isso. E em São Paulo é cinto, né? Em algumas regiões do Brasil também. Mas em Minas Gerais é correia. Então a gente fala que correia. Legal. Tem outra questão, o passeio. O passeio é a calçada de São Paulo, né? Mas em Minas Gerais a gente fala, ela estava no passeio, ela estava sentada no passeio. Então, para ela é estranho. Então, tem muitas coisas que hoje a gente já se entende, mas no início não. Essa palavra passeio é a palavra que eu iria usar no Nordeste, porque ninguém fala calçada lá. Então é igual, então, Nordeste. Então seria a mesma palavra como em Minas Gerais. E em São Paulo, se eu não me engano, tem a palavra cobrador, para aquele homem que trabalha dentro do ônibus trocando dinheiro, pegando o dinheiro do bilhete e tal. Sim. Só que em Minas Gerais, a gente chama ele de trocador. Porque ele troca o dinheiro pelo bilhete, né? Agora eu não me lembro o que mais eles usavam lá. Agora eu não me lembro, porque eu muito tempo de Uber, então eu não me lembro que palavras eles usavam no ônibus. Tem Uber em Salvador? Em Salvador, não me lembro, mas em Recife, João Pessoa tem. Eles são o Silicon Valley do Brasil, né? Aquela região. Assim, sabe, ainda era a época quando eu não tinha smartphone, então mesmo se eles têm Uber, pra mim a diferença é que eu ainda tava com aquele celular com tecladinho. Sei, não, sem problema. Não, eu ia te contar uma história que aconteceu em São Paulo comigo, eu tava dentro do ônibus com a Karine, e aí eu queria perguntar o cobrador, né, onde que era a próxima parada pra um lugar que eu tava indo, né, não existia GPS na época ainda e tal, nos telefones, aí eu tô lá, trocador? Ô, trocador? E ele não olhava pra mim. Eu tava sentado assim, e ele do lado oposto, assim, cara. E eu falei, Karine, ele tá me ignorando, esse filho da mãe tá me ignorando. Fiquei bravo, né? Aí a Karine, mas o que você tá falando? Eu falei, eu tô chamando ele, o trocador. Ela, que é isso, trocador? Eu falei, aquele cara sentado ali. Ela, aquele é cobrador. Eu falei, cobrador? Cobrador, chama ele de cobrador. Aí, ô, cobrador! Ele virou na hora. Tá vendo? Tem essas diferenças regionais, porque para quem é do Brasil e não sabe coisa de geografia, o Brasil é do mesmo, acho que é maior do que a Europa sem Rússia. Então, se você vai colocar 2 vezes a União Europeia, o tamanho. Europa, seu país é maior do que toda a Europa sem Rússia. É 2 vezes a União Europeia inteira. Tá vendo? E 27 vezes a Polônia. Impressionante. É impressionante você imaginar 27 Polônias, cara. Porque a Polônia já é grande. Tipo, eu pego aqui... Se eu sair aqui de Wrocław para ir para Gdańsk, são quase 8 horas de carro. Né? Umas 6 horas e meia, 7 horas talvez. Acho que é sexto país na Europa. Sim. Essa questão do tamanho. Quando eu olho no mapa já dá para ver, né? Alemanha, França e Polônia, né? Os grandões ali.
Alemanha, França, Espanha, Espanha também é. Rússia, Ah, não, a Rússia é maior que tudo no mundo, né? Porque negócio é grande demais. Ucrânia maior. Agora acho que quase o mesmo tamanho. Itália também. Itália não vou dizer que é pequena. Eu tô notando aqui uma coisa, deixa eu entrar aqui no YouTube, porque parece que a nossa live entrou ao vivo e parou. Por algum motivo, as pessoas não estão conseguindo assistir. Deixa eu entrar rapidinho aqui pra ver o que tá acontecendo. Certo. Mas enquanto isso, quando você conversa com brasileiros de regiões diferentes do Brasil, você tem algum problema para entender por causa, às vezes, da pronúncia, do jeito que eles falam? A mesma palavra, talvez, que você já conhece, talvez, mas... Assim, hoje, nesses dias, quando eu tenho o canal, a maioria das pessoas com quem eu falo são pessoas do Sul Sei. e também do Sul. Algumas vezes eu falava com uma pessoa de Minas Gerais. Todo dia eu falo com uma pessoa que é muito importante para mim. Não é minha namorada ainda, mas é importante para mim. E ela vem Paraíba. Então, então por isso que você tá pensando em ir pra Paraíba, né, seu espertinho? sim, fica perto do. Faz sentido. E no caso eu sei que os opostos se atraem, então eu posso adivinhar que ela tem a pele de cor chocolate, ou alguma coisa parecida. Não. Que o nome dela é Fernanda. Ela é brasileira branca. Porque o pai dela, ele tem descendência italiana, então ela é brasileira branca. Olha só. Olha, eu tô notando aqui, desculpa mudar de assunto rápido. Aconteceu algum tipo de problema, que a gente tá ao vivo no Facebook, mas ao mesmo tempo a gente não tá. Vai entender. Então, não tem ninguém ao vivo nesse momento. Tinha no início, mas agora não tá me mostrando ninguém ao vivo. Então, realmente foi uma pena, mas tá tudo gravado. Eu vou subir, porque o meu software ele grava também local. Aí eu vou subir depois, colocar o upload da entrevista toda lá, não tem problema. Mas deixa eu te perguntar. Você, quando você voltou do Brasil, você foi direto pra Inglaterra, né? Não. Quando estávamos na Inglaterra pela primeira vez, a minha esposa naquela época ela grávida com o nosso primeiro filho. Sim. E ela ficou muito agressiva, que ela não está aguentando mais o clima, que gosta mais desse povo, que ela quer voltar para casa, que ela quer voltar para a mãe. Então ela pediu, vamos voltar para Salvador da Bahia. Então, passamos lá 3 meses, mas porque trabalhava como garçom, não estava com o emprego na minha área de TI, porque naquela época o português ainda não era fluente. Eu já falava, mas não bastante para trabalhar na área de TI. Eu estava conseguindo emprego, mas eu não estava conseguindo trabalhar como garçom em Salvador, coisa de eventos, casamentos e tal. E depois não. Temos que voltar porque lá podemos ter uma vida financeira mais estável. Aqui, eu sendo garçom, eu não posso garantir o custo da vida como temos. Então, temos que voltar para lá. Eu quero o meu filho nascer na que também eu vi muitos casos das crianças. Naquela época, ainda tem isso. Naquela época, um mosquito chamado Zika, que estava mordendo a menina, ela estava com a criança. Sim. Então, eu não quis isso acontecer. Eu falei, voltamos para a Europa porque eu não quero isso acontecer com o nosso menino. Então, o primeiro filho, quando voltamos para a Polônia, nasceu na Polônia. Ah, tá. Então, o primeiro nasceu na Polônia e o segundo nasceu na Inglaterra. É isso mesmo. Ok. E passamos lá na Polônia alguns meses e voltei sozinho para a Inglaterra. Achei um lugar, eles me seguiram. Eles me juntaram para a Inglaterra e o meu segundo filho nasceu em maio, ano passado. Ah, então, bem novinho. E agora, a sua formação de TI, você falou que trabalha com TI, qual que é a sua área em TI?
Assim, eu me formei nessa área de programação, mas porque eu escolhi a área que, na verdade, depois eu entendi que eu não gosto. Hoje eu trabalho com coisa de hardware, que é consertar servidor, consertar um sistema de storage. Sei. Então, Ah, que legal. Aqui na Polônia, olha, os salários aqui estão altos demais para programador, viu? Eu já ouvi falar de 16 mil até 14, 15 mil neto, assim, na mão. Lá em Cracóvia, eu já ouvi falar. sim, programadores da Polônia realmente eles ganham bem. Mas vocês, programadores poloneses, estão na lista dos terceiros melhores do mundo e os primeiros na Europa, cara. Vocês são os melhores programadores da Europa. Impressionante. Impressionante. Impressionante mesmo. Então, olha, a gente já está falando há 45 minutos. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Eu sei que você tem que se preparar hoje para também, daqui a pouco, estar voando para a Polônia, né? Você vai finalmente voltar para casa, né? Hoje é um dia muito especial e hoje eu estou dizendo adeus para a Inglaterra depois de passar aqui 6 anos sem aquele episódio no Brasil de 3 e um pouco da Polônia. Eu passei 6 anos. Então eu fico muito feliz para dizer adeus para a Inglaterra, porque mesmo que muitos brasileiros moram em Londres e também perto dali, eu pessoalmente nunca me acostumei. Eu gostava muito mais da vida no Brasil do que a vida na Inglaterra. Aqui dá para fazer dinheiro, mas curtir a vida é difícil, pessoalmente para mim. Ah, não, aqui na Polônia, você trabalha na área de TI, você vai viver muito bem e é bem tranquilo. Então hoje você chegar aqui em Wrocław, se você quiser, pode ficar aqui em casa, cara. E amanhã segue viagem para casa da sua família, não tem que viajar tudo hoje, não. Porque a minha mãe, ela vai me buscar à noite. Ah, ela vai Eu vou buscar. 1 hora da noite e quando ela vai chegar com meu filho, Hedley. Então fico muito, muito animado para ver ele de novo. Ah, ele estava aqui na Polônia. Sim, porque eu não... Ainda estamos gravando? Sim, sim. Então vamos terminar, a gente continua a conversa offline, então. Então, Martin, muito obrigado pela participação. Agradeço mesmo, a gente continua agora a conversa offline. Pessoal, se inscrevam no canal, se gostaram, dá um joinha aí. Escrevam aí nos comentários aí o que vocês acharam. Se tiver alguma pergunta pro Martin, a gente pode fazer mais adiante outra live sem problema, eu converso com ele. Ele é bem disposto, ele tem um canal dele, chama Martin Pratic. Eu sei que é difícil para vocês procurarem o Pratic, que é difícil escrever. Talvez futuramente ele vai colocar um nome mais fácil para os brasileiros acharem. e aí eu vou colocar na descrição desse vídeo também o link para o canal dele. Vocês se inscrevam lá, se querem aprender polonês, né? Ele está ensinando polonês no canal dele. Você que pensa em vir para a Polônia, ou que está no Brasil, né, e quer conectar com as suas raízes polonesas, então não perca essa oportunidade. Ele está dando aula gratuita, tá? Coloca um vídeo todo dia, né, no canal dele, do Martin Pratic, e também no canal dele no Facebook. Não perca essa oportunidade. Então, Martin, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado pelo seu tempo. E também o nosso público, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela sua paciência. Escuta meu sotaque horrível desse não sabia falar difícil a sua língua linda. Desculpe que eu estou cometendo ainda tantos erros, mas tenha paciência que eu estou aperfeiçoando todo dia um pouquinho mais. Foi difícil demais conversar com você. Eu quase não entendi nada, mas graças a Deus chegou ao fim. Me perdoe, gente, me perdoe. Obrigado, até mais, amigo. Tchau, tchau. Até mais.